Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz, receituário de sempre. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vi que a maioria das pessoas que assistem aos vídeos não é inscrita. Por favor, apoie o nosso trabalho. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, dê o hype, que é importante para aumentar o nosso alcance. E claro, se puder, apoie o nosso trabalho através do link do LivePix aqui na descrição. Bom, o tema do vídeo de hoje é mais uma resenha da nossa série Lendo Edgar Morin, entrando no nosso terceiro livro. Já estamos no terceiro livro do Edgar Morin, o que proporcionalmente não representa tanta coisa assim, porque o Edgar Morin tem mais de 50 livros, mas é uma etapa importante e mostra que o nosso projeto vai amadurecendo. Se vocês quiserem, posso trazer também esse projeto com outros autores para nós enriquecermos o conteúdo desse canal. Eu planejo fazer isso também com Alfred Weber e alguns outros autores também. Ainda não decidi de maneira tão clara os outros, mas o Alfred Weber com certeza vai ser objeto de várias resenhas aqui no canal. E o Edgar Morin também, porque já é um compromisso público que eu firmei com vocês. Sigam-me nas minhas redes sociais, eu tinha esquecido de falar, @MatheusFerrazF. Bom, o livro de hoje, na verdade são dois livros, os Diários de Edgar Morin. O primeiro que vai de 62 a 87 e o segundo que vai de 92 até 2010. Então o primeiro volume cobre 25 anos da vida de Edgar Morin e o segundo cobre 18 anos. São dois volumes grandes, cada um tem mais de 1.200 páginas, então foi uma leitura que demorou. Eu comecei a ler, para vocês terem uma ideia, o primeiro volume no ano passado, acabei largando a leitura, não me lembro exatamente porquê, acho que devido à extensão também, é um livro enorme. Eu acabei abandonando, voltei no começo do ano agora e finalmente decidi levar até o final a leitura dos dois volumes. Confesso também que eu fui me empolgando ao longo da leitura. O primeiro livro de diários, que é o Le Vif du Sujet, do primeiro volume, tem bons insights, mas eu diria que o auge mesmo dos Diários de Morin, do primeiro volume, é a pesquisa de Plosvet. Eu diria que é o grande momento do primeiro volume e a parte que contém os insights mais ricos da obra. Os insights mais ricos também do Morin, sociólogo na pesquisa de campo. Eu acho que de fato esses diários são muito ricos no sentido de nos mostrar como uma cidade do interior da França lidava com a modernidade e como essa realidade local se conecta com a realidade do mundo também. Basta recordar que, por exemplo, a pesquisa de Plosvet foi iniciada em 1965 e ela transcorreu antes, na verdade acho que foi em 63 que se iniciou, ela foi até 67 se eu não me engano, o relatório final dela foi entregue em 67 e o Diário do Morin começa em 1965 e nesse diário ele conta um pouco da experiência com a escola, com os professores, com o prefeito, com os agricultores, com os jovens, e mostra um pouco como os vários personagens da cidade lidam com o progresso, com a modernidade, com a mudança nas relações sociais, o abandono de certas tradições e de que forma aquilo ali impacta a realidade de cada um. E a figura do jovem ressalta muito no diário, porque aquelas pessoas, aqueles indivíduos, eles viviam de certa forma um tédio, porque o ambiente não proporcionava o lazer, não proporcionava um espaço de desenvolvimento do imaginário, desenvolvimento da socialização, e a experiência de estabelecer um comitê de jovens, a forma como esse comitê foi conduzido, o conflito que havia entre os jovens que eram filhos de pais mais abastados e os filhos de pais camponeses, pais que eram mais humildes, como esse conflito se deu dentro do comitê, de que forma houve brigas políticas, a formação de alianças, tudo isso estava muito presente naquela realidade. E também a própria condução dos trabalhos, porque um comitê de jovens precisava arrecadar fundos para bailes, para atividades de cinema, por exemplo. Então, todo o esforço para trazer cantores, trazer projetores para passar filmes e de fato dar um entretenimento para aquela juventude. E como essa atividade foi encarada pelo pessoal da escola de uma maneira
muito hostil. Era curioso porque os professores viam aquela atividade de uma forma dúbia. Não era algo apoiado. Que é bem curioso e mostra mais tarde o que aconteceria, por exemplo, em 1968, quando muitos professores, até pessoas de esquerda, pessoas revolucionárias, enxergaram aquelas revoltas estudantis de uma forma muito suspeita e viram naquilo ali talvez um desafio à autoridade escolar, viram naquilo até uma atitude de desrespeito com relação à instituição escolar, aos professores, à autoridade do mestre. E o comitê de jovens enfrentou, e o Mohan se queixa muito disso ao longo do Diário de Plus V, dessa desconfiança de professores que deveriam ser pessoas progressistas, pessoas com um certo espírito de, de entusiasmo por uma formação laica, pelo desenvolvimento da juventude, mas que viam naquele comitê um elemento que rompia talvez com a visão que eles tinham do que era uma organização progressista, do que era um movimento popular, um movimento proletário. E esse aspecto também ao longo do livro fica bem claro. E de fato mostra como esse comitê acabou também se dissolvendo muito pela falta de apoio de instituições que deveriam apresentar algum tipo de ajuda e que acabaram não apresentando. E curiosamente até a igreja católica daquela região se mostrou muito mais aberta a esse movimento estudantil do que os próprios comunistas, os próprios socialistas, as pessoas que eram de esquerda. O movimento católico via até com olhos bons, com uma certa visão positiva, aquele comitê de jovens, aquelas atividades da juventude, enquanto os progressistas ficaram muito desconfiados com relação àquilo ali. Mas também outros aspectos, o próprio fato da agricultura, da automação da agricultura, da redistribuição da propriedade, uma reforma agrária que acontecia no campo naquela época, e de que forma cada trabalhador se via compelido a cultivar o campo, e de que forma essa mecanização, esse desmembramento e essa redistribuição impactava a vida daqueles trabalhadores que, embora agora fossem possuidores da terra, não dispunham de meios de cultivar. Então estavam sim atrás das grandes indústrias e muitas vezes eram obrigados a arrendar aqueles terrenos porque eles próprios não dispunham de meios para realizar esse cultivo. E havia de fato uma certa dificuldade, especialmente dos mais velhos, de entender aquelas tecnologias, e os mais novos também não queriam ser agricultores, que é um pouco o que a gente vê hoje. Às vezes a pessoa vem de uma profissão braçal, vem de um meio rural, e a pessoa não quer exercer aquela profissão, por mais que ela tenha uma herança, tenha um patrimônio e haja um interesse natural de perpetuar aquele ofício, a pessoa não quer, ela se sente, digamos assim, não vou dizer desgostosa, mas ela não quer aquilo ali, ela recusa aquela função e ela prefere muitas vezes trabalhar no emprego que paga menos a voltar ao campo e exercer aquela atividade. E esse é um aspecto também que marca muito, talvez, a nossa sociedade hoje, porque há da parte de muitas pessoas um certo preconceito com relação a algumas profissões, e os jovens preferem às vezes seguir carreiras de influenciador, carreiras de youtuber, que de fato são sim mais atrativas do ponto de vista de exposição pública, mas essas outras profissões poderiam garantir uma renda maior. Mas a pessoa, pelo gosto da fama, pela vontade de ser uma celebridade, ela recusa essas profissões. E até por um certo preconceito também, porque essas profissões são associadas a uma mentalidade atrasada, uma mentalidade conservadora, que recusa a tal da modernidade. Mas é curioso porque outra contradição que a pesquisa encontrou, o entusiasmo que, por exemplo, os donos de indústria, as pessoas que eram mais ricas, tinham com relação à modernidade. Ou seja, o conservadorismo que as pessoas esperavam que fosse vir das camadas mais populares, proletárias, ou melhor, o conservadorismo que se esperava da burguesia não se verificou. A burguesia estava muito otimista com o progresso, com o aumento da produtividade, com a modernização, porque aquilo trouxe um ganho de escala enorme e um acesso a, por exemplo, o mercado comum europeu, que na época começava a se desenhar. Então os meios que eram progressistas, por exemplo, antes dessa modernização, eles se mostraram os meios mais reacionários quanto a essas mudanças de progresso. E isso também foi muito marcante nessa pesquisa de Plus V.
E alguns outros pontos. Tem uma entrevista, por exemplo, com um dentista que mora na cidade, é um profissional liberal, uma pessoa mais estudada, e ele e a esposa testemunham um isolamento com relação àquela comunidade, porque o doutor vive uma vida ali isolada, porque ele é uma pessoa culta, ele é uma pessoa que veio da cidade, que tem gostos diferentes, que às vezes é uma pessoa lida, uma pessoa que tem aspirações de alta cultura, e vive num meio que não favorece essas vivências. É um meio mais provinciano, um meio de gostos mais simples, é o meio de uma mentalidade mais restrita. E essa experiência do isolamento às vezes é sentida por muitas pessoas que, em busca de uma colocação profissional, vão para o interior. Também é uma experiência que muitos médicos experimentam, né, no âmbito da interiorização da medicina aqui no Brasil. Alguns profissionais da área jurídica também experimentam esse tipo de isolamento. Então essa pesquisa de Plus V tem aspectos legais. Eu acho que ainda hoje, apesar de ser uma pesquisa de 61 anos atrás, tem muito ainda de atual e de relevante. Eu diria que é o auge dos diários do Morin. Talvez empatados com a experiência dele no Instituto Salk, que constitui o Diário da Califórnia, que é outra página também bem, bem rica da trajetória do Edgar Morin, que foi a experiência dele na Califórnia, no Instituto Salk, experiência do movimento hippie. O Morin viveu esses eventos, foi uma testemunha ocular desses eventos, e ele conta de fato a experiência dessas comunidades em que se desenhava talvez uma nova forma de vida comunitária, uma forma de resistência a uma completa monetarização da vida, a uma nova experiência de fraternidade, de amor, de mudança de uma visão talvez competitiva para uma visão mais cooperativa da vida. E ao mesmo tempo um movimento que teve uma vida tão curta, porque foi muito combatido pelo establishment, pela polícia, pelas instituições que viam naquilo ali um elemento subversivo perigoso. E foi um movimento de vida tão curta, ele diz no prefácio, mas ainda assim um movimento que aconteceu. E talvez o fato desse movimento ter acontecido nos permite também tirar várias lições para a nossa formação política e para o nosso futuro. E essa experiência, de fato, por ter acontecido, por ter sido realidade, pelo menos por algum tempo e dentro de um determinado espaço, permite que nós tiremos conclusões valiosas para a nossa prática política. E além disso, a própria experiência também do Morin com a biologia, que foi um passo fundamental para a redação do Método. E o Método é o livro da vida do Edgar Morin, um livro que ele começou a escrever em 77 e terminou em 2006. Foram quase 30 anos de redação dessa obra, e de fato o Morin obteve as primeiras intuições que de fato direcionaram para o pensamento complexo e o método nessa experiência do Instituto Salk, e conhecendo também o Jonas Salk, que foi um cientista responsável pela vacina da polio e que renunciou à patente da vacina em favor das pessoas, né, para salvar vidas. Então o Jonas Salk foi também um grande indivíduo, um grande médico, um verdadeiro pensador da ciência. E o Edgar Morin teve essa experiência do Instituto Salk e de fato começou ali a operar uma mudança no pensamento dele, que levou à grande obra que é o Método. E também há outras intuições sobre essa relação entre ordem e desordem, entre organização, reorganização, entre recursividade, interação entre sistemas. Foi a partir dessa experiência que o Edgar Morin pôde amadurecer o seu pensamento. Porque antes dessa experiência do Instituto Salk, o Morin era um grande crítico cultural, ou digamos assim, um investigador da cultura. Nessa época ele tinha escrito um livro sobre o cinema, tinha escrito um livro sobre as celebridades, né, tinha escrito O Ano Zero da Alemanha. Então era um autor que já ensaiava passos importantes na sua trajetória, mas que, digamos assim, ainda não havia adquirido uma preocupação pela epistemologia, digamos assim. O Morin do Método, o Morin pós Diário da Califórnia, é o Morin preocupado com epistemologia, o Morin preocupado com a formação do conhecimento, é o Morin preocupado com as relações entre o biológico, o psicológico, o político. Então essa virada importante vem a partir dessa experiência.
Antes já existia essa preocupação. Ela vem, na verdade, desde O Homem e a Morte, que é um livro da década de 50. E a partir dessas reflexões do paradigma perdido, então já havia um certo caminhar em direção a essa experiência, mas foi de fato o Jornal da Califórnia que projetou o Edgar Morin para as suas descobertas principais. Eu acho que esses dois livros constituem o auge. Eu também gosto do Diário de um Livro, no primeiro volume ainda. Eu diria que o Diário do Livro é legal porque são as anotações que levaram ao livro Pour sortir do XXe siècle, que é para sair do século XX. Um livro que o Morin reflete um pouco sobre as lições que esse século que estava acabando trazia para a humanidade. Eu comentei um pouco sobre esse livro nos Sete Saberes, no vídeo sobre Sete Saberes, que de fato muito do que está no Para Sair do Século XX acabou se irradiando para os Sete Saberes. E esse livro, o Morin dedicou uma grande parte da preparação dele justamente sobre a reflexão do que foram as duas guerras mundiais, do que foi o nacionalsocialismo, o socialismo, a experiência stalinista, e como essas grandes ideias, essas religiões políticas influenciaram a atuação das pessoas, e como às vezes indivíduos que pareciam normais, indivíduos que não demonstravam um grau de agressividade relevante, acabaram se tornando grandes ameaças, acabaram assumindo posturas que não condiziam com a personalidade deles, em razão de serem possuídos por aquela ideia. Então essa questão de que as ideias nos possuem e não apenas nós possuímos as ideias, vem exatamente dessa experiência de autocrítica, porque o próprio Morin participou do stalinismo, foi um stalinista em um momento da sua vida, mesmo sabendo, ele próprio diz isso, mesmo sabendo das dificuldades e dos crimes cometidos por Stalin, o Edgar Morin, mesmo assim, por uma questão de conjuntura, naquela época de combate à ameaça hitlerista, ele aderiu ao Partido Comunista, aderiu à resistência. E me parece que essa é uma questão que às vezes nós, fora da realidade do colaboracionismo de Vichy, não compreendemos direito, mas a experiência de estar no regime colaboracionista e de estar num ambiente em que havia uma descrença com relação à resistência, impelia muitas pessoas a se juntar à única organização política que parecia de fato se opor de maneira intransigível ao regime do Marechal Pétain. E aquela adesão ao PC foi, pelo menos no meu entender, explicável à luz daquela conjuntura. O que não exclui de fato os crimes stalinistas, o que não exclui toda a barbárie que representou o comunismo soviético na história. E a reflexão que o Morin elabora ao longo desse livro vai exatamente ao encontro desse exame e talvez do aprendizado que pode haver com a história. E me parece que a temática do aprendizado com a história é uma constante talvez do pensamento do Morin. De que forma nós podemos aprender com a história. Ainda que de fato o aprendizado com a história seja muito frágil. Nós aprendemos com a história, mas o aprendizado com a história é sempre muito precário. Porque ele pode ser esquecido sempre se nós não cultivarmos a memória e se nós, é claro, não tivermos essa capacidade de autocrítica que é tão importante no ambiente político. E essa capacidade também de reconhecer o próprio erro e de reconhecer o acerto das outras pessoas. Que é algo que o próprio Morin diz. Nós precisamos ter uma visão autocrítica com nós mesmos e caridosa com relação aos outros. E é difícil para nós exercitar essa autocrítica de nós mesmos e a caridade com os outros. Geralmente é o oposto. Nós somos críticos dos outros e caridosos conosco mesmos, com nós mesmos. Nós nunca assumimos uma postura de seremos críticos das nossas posturas, nós vamos admitir os nossos erros e nós vamos, na medida do possível, entender os erros dos outros. E geralmente é o oposto. E esse esforço marca muito essa obra. E também marca as vicissitudes da vida do próprio Morin, que não deixa de ser, ele próprio diz isso no prefácio a uma das obras, alguém que vive uma vida normal, alguém que vê televisão, alguém que vai ao mercado, alguém que come, que experimenta um prato e acha gostoso, que tem experiências normais, não é aquele intelectual que vive o dia inteiro no seu gabinete escrevendo
e apenas lendo, se deleitando com as obras. Claro que o prazer da leitura nunca abandona o intelectual. Em várias passagens dos diários há, sim, muitas menções a livros, há muitas frases de autores famosos, há uma grande alegria de ler, uma grande alegria de conhecer. O que não exclui uma vida normal, uma vida de dono de casa, uma vida uma vida de amigo, de pai, uma vida de marido. Todos esses aspectos não são excluídos na redação desses diários. E há de fato ao longo da obra muitas menções a filmes. O Mohan fala sempre: fui dormir assistindo um filme tal, né, com um determinado ator, assisti futebol, eu fui ao mercado, falei com fulano lá, o cara do mercado. Há um lamento porque a loja fechou, a loja do comerciante que era amigo dele faliu. Há essa tendência de desaparecimento de determinados comércios locais, a ascensão dessas grandes lojas de departamento, de rede. Tudo isso aparece ao longo dos diários. E claro, você vê esse trabalho de escrever um livro. E essa é uma parte legal também desse Journal d'un Livre, porque ele mostra esse trabalho que existe de escrever um livro. E às vezes você dá um prazo, você não conseguir cumprir o prazo, você tem de negociar com o editor. São pequenas passagens que talvez a alguns pareçam superficiais, até supérfluas, mas que fazem parte da vida de um autor, fazem parte da vida do intelectual, que não vive só a vida intelectual, vive uma vida humana também. E de certa forma, esse aspecto mais prosaico também compõe a poesia da vida humana, para parafrasear o Edgar Morin. Esses aspectos também compõem a poesia da vida humana. Então, o Diário de um Livro é também um grande texto dentro dessa coleção de diários no primeiro volume. E o fim do primeiro tomo é um pouco triste porque conta os últimos dias do sogro de Edgar Morin, que é o padrasto da terceira esposa dele, Edwige, e conta como foi a morte desse padrasto. E a partir dessa obra você começa a ver um lado um pouco triste, que eu acho que aqui no Brasil também é muito sentido, que consiste na dificuldade de humanizar a medicina e numa postura fria por parte dos médicos com relação aos pacientes, de uma certa impessoalidade que existe no mundo médico, uma desumanização muito grande, uma dificuldade de conseguir fazer exames, de conseguir se orientar naquele mundo, de sofrer com relação a remédios, de sofrer com relação a tratamentos. E a própria mãe da Edwige, a sogra do Morin, que adoece também no final do primeiro tomo. Tudo isso gera uma série de inconvenientes. E você vê as dificuldades que a própria velhice traz. Isso é bem curioso. Falando em velhice, outro aspecto também muito bonito, que está no Diário da Califórnia, eu havia me esquecido de comentar, é uma certa reconciliação, aquele sentimento quando Morin traz o pai para passar férias na Califórnia. Também é um sentimento que talvez muitas pessoas tenham vivido, né? Essa experiência de seu pai sustentou você e agora é você que proporciona um conforto, uma viagem para seus pais. É um sentimento muito bonito e o Morin, escrevendo sobre isso também nos diários, deixa páginas muito belas sobre esse momento em que ele trouxe o pai para passar férias com ele, visitou a praia, comeu no restaurante. Tudo isso são experiências muito boas. E de certa forma ele diz que se sentiu talvez reconciliado com a família naquele momento, já que o Morin perdeu a mãe muito jovem, saiu de casa cedo por conta da Segunda Guerra Mundial. Então a experiência dele com os pais não foi talvez tão rica quanto a de outros jovens, e naquele momento ele tinha a oportunidade de conviver um pouco mais com o pai e talvez de render uma homenagem, de pagar uma dívida de gratidão naquela hora. Então são páginas muito bonitas. Voltando ao final do primeiro tomo, esses momentos de crise, ao mesmo tempo que o Morin está se mudando de apartamento, então toda a burocracia de vender o imóvel, de passar a escritura, de assinar papéis, de procurar o imóvel antes, é claro. Todas essas burocracias entram nesse primeiro tomo, e ele termina também, isso é algo que acontece nos dois tomos, eles terminam sempre com uma nota um pouco triste. Esse segundo por causa da situação
do padrasto e da mãe da esposa do Bohan, que ambos acabam falecendo. Ambos eram médicos também. Então você vê essa relação fria que existe entre médico e paciente, essa desumanização que vem também dos próprios enfermeiros, essa certa má vontade que hoje a gente vê muito no Brasil. Talvez aqui até um pouco menos do que no resto do mundo, a medicina brasileira nesse aspecto até um pouquinho melhor do que as outras. Porém aqui ainda assim se vê em muitas situações de desumanidade, de frieza, de negligência médica. Isso acontece muito e o primeiro volume termina um pouco com essas notas tristes. Eu diria que o primeiro volume é o melhor, eu vou ser bastante franco com vocês. O segundo tomo, ele lida com a segunda fase, diria, da vida do Mohan. A fase que o Mohan já é um senhor de idade, já está com 71 anos, não é nenhum jovem. E ele viaja para a China. O primeiro livro do segundo tomo é O Diário da China, que é um livro com alguns insights bons. Eu acho que é um pouco rápido demais. Eu gostaria de ter lido mais reflexões do Mohan sobre a China. Era um período bem rico da história chinesa, porque foi um pouquinho depois do massacre da Paz Celestial, o momento que a China estava se reformando, se abrindo para o Ocidente, estava dando os primeiros passos para se tornar uma potência, a potência que é hoje. E o Mohan viaja para a China com a delegação e ele vê um pouco isso, por exemplo, com a substituição de um bairro. Ele cita lá um bairro que um lado tem prédios gigantes, avenidas muito largas, e do outro casinhas mais simples de um outro tempo. E essa experiência de um novo socialismo com Deng Xiaoping, em que a economia de mercado é vista, em que o socialismo é visto como um meio, não como um fim, em que você aceita um pouco mais a presença da economia de mercado. É um diário que, na minha opinião, tem boas passagens, mas deixa um pouco a desejar. Eu diria que se talvez aquele diário tivesse um pouco mais de tempo, se o Mohan tivesse passado mais tempo na China, talvez o diário tivesse mais substância. Eu gostei, fiquei com gostinho de quero mais. Eu gostei, mas ficou aquela sensação de que poderia ter rendido mais aquela obra. Aí você vai para o Ano Sísifo, que é o livro que vai falar sobre 1994. É um bom livro também. Eu diria que é um pouco arrastado. Você vê que o segundo tomo em geral do Mohan, desses diários, é bem arrastado. Até por questões de doença. Você vê a morte de muitas pessoas que eram amigas do Mohan, pessoas que ele havia visto fazia muitos anos, e ele fica triste porque aquela pessoa morreu. Eles haviam combinado de se ver e não conseguiram porque a pessoa faleceu. Toda essa tristeza que às vezes a gente experimenta quando vai envelhecendo, e perceber que às vezes pessoas que fizeram parte da nossa vida desaparecem e uma parte de nós também desaparece com elas. E o diário vai ficando com notas um pouco tristes. Você vê muitas viagens, muitas conferências, muitas passagens legais. Análise da Guerra dos Balcãs é um momento bom do segundo tomo. Acho que o Mohan gasta muito tempo falando sobre a questão das guerras, principalmente entre Sérvia, Croácia e Bósnia. O Mohan gasta muito tempo falando sobre isso. Ele até publicou um livro chamado Os Fratricidas, que tem tradução em português, se não me falha a memória, em que ele trata também dessa situação. Ele escreveu vários artigos pro Le Monde. E esse livro também tem bons momentos. Eu até cheguei a comentar que o Mohan, ele se sai sempre muito bem escrevendo sobre si mesmo e falando sobre eventos, fazendo análise de conjuntura. São os dois grandes momentos, dois auges do Mohan enquanto intelectual. Ele próprio diz, né, que é possuído pelas ideias quando faz essas análises. E esse momento da Guerra dos Balcãs é um momento de riqueza intelectual, com grandes passagens. Outro momento bom, mas aí já é no outro livro, que é o Pleurer, Aimer, Rire, Comprendre, o nome é esse, que é o Chorar, Amar, Rir e Compreender. A análise da greve de 95 na França, que foi uma greve gigantesca, da qual até o Pierre Bourdieu participou. Bourdieu que não gostava do Mohan, ninguém sabe porquê, ele próprio não entende bem porque o Bourdieu gostava dele. O Mohan analisa essa greve de 95, também é um grande momento, em que o Mohan fala um pouco sobre essa greve, fala um pouco sobre a oportunidade que ela oferecia para uma análise de civilização, para uma política de civilização, que é outro tema que vai dominar
essa passagem da obra do Morin. E até hoje eu diria, Morin, a partir dos anos 2000, metade dos anos 90, anos 2000, vai se voltar muito para essa questão da política de civilização. E na greve de 95 ele vai analisar isso. Outro momento bom também do segundo tomo é a questão do Mitterrand. Ele publicou um livro chamado Le Rose Lenoir, que é um livro sobre o Mitterrand, principalmente pelas polêmicas envolvendo um amigo dele, que participou do regime de Vichy e foi acusado de ter deportado judeus a morrer nos campos de concentração. E as pessoas criticaram o François Mitterrand por esse apoio, por essa não condenação, na verdade. Ele não chegou a apoiar o amigo, mas não condenou, continuou amigo do François Bousquet, acho que o nome dele é esse, se não me falha a memória. Continuou amigo do Bousquet, não o condenou publicamente. Eu já ouvi ouvido falar desse caso no livro do Theodor Dalrymple, que é um livro sobre a União Europeia, em que ele cita esse caso, mas é bem de passagem. Nesse livro, Morin, na verdade, desde o primeiro volume, finalzinho da década de 80, e no segundo tomo também vai falar muito sobre esse caso, porque vai sair filmes, ele vai ser convidado, ele vai ser acusado por muitos de passar pano para o François Mitterrand, embora ele próprio diga que nunca foi defensor do Mitterrand, que não votou no Mitterrand, que não participou do júbilo coletivo que a vitória do Mitterrand representou, mas no fim da vida ele foi acusado de ser um apoiador do François Mitterrand. E chegou a escrever esse livro como uma forma, não de defender o François Mitterrand, mas de compreender esse personagem que viveu uma passagem na qual se refletia não só a circunstância individual dele, mas a história da consciência francesa, que passou de um catolicismo social para um ativismo de esquerda em função, melhor, em virtude da guerra, em virtude da situação de Vichy, em virtude de uma opinião pessoal, de uma convicção de que o general Pétain não era capaz de por si só empreender a resistência. Talvez aquele passo tenha sido importante e muita gente no primeiro momento apoiou o Marechal Pétain, inclusive o próprio Raymond Aron. Porém, a partir do momento em que eles perceberam a incapacidade do Marechal Pétain de oferecer uma resistência e de fato conseguir a proeza de uma França livre, essas pessoas passaram para outras posições. E foi esse o caso do François Mitterrand. E o Edgar Morin tentou, nessa análise, entender o porquê de o Mitterrand, ter continuado amigo daquele indivíduo que foi acusado de ser colaboracionista, embora ainda tenha ficado muito controverso se ele de fato participou, se ele sabia dessa deportação. Isso ficou um pouco obscuro, mas o Morin defendeu o François Mitterrand, o presidente francês, dizendo que o fato de o François Mitterrand não ter denunciado, não ter jogado aquele indivíduo aos cães, depunha a favor do Mitterrand. Mostrava que ele era uma pessoa de honra, uma pessoa nobre, uma pessoa que não era ingrata com os amigos. E muita gente compreendeu isso mal. Esse também é um grande ponto dos diários nesse segundo tomo. Então a análise da greve de 95 foi uma greve geral na França, que de fato foi um momento de mobilização coletiva da esquerda depois de muito tempo, em face das reformas da Previdência que aconteceram naquela época no governo Chirac. Na verdade era o final do governo Mitterrand, o Chirac era primeiro-ministro do governo Mitterrand, mas de fato naquela época a direita já mandava, digamos assim, porque era quem ainda tinha a chefia de governo. Então esse momento talvez constrangedor ou difícil, em que você tem o presidente de um partido e o primeiro-ministro de outro, mostrava esse desequilíbrio, mas já um ensaio do Chirac, que venceria em 97 e se tornaria presidente da República. Então esse grande ponto alto dos diários do Morin no segundo tomo. Em seguida, os diários continuam, tem algumas viagens, alguns momentos também de confrontação com amigos, de palestras, algumas passagens pelo Brasil também. Morin tem uma relação muito estreita com o Brasil. Ele chega a tratar do Guerreiro Ramos no primeiro volume. Ele fala um pouco de pessoas que escrevem, Isabel Petralha, que é uma grande comentadora do Morin aqui do Brasil. Ele conta um pouco dessas viagens, mas o diário vai à medida que nós chegamos à épocas mais recentes. No último livro, que é o Anos Cruéis, você vê o diário de certa forma se repetindo.
Na verdade, desde a década de 90, desde do ano Sísifo, você vê um agravamento da doença da esposa do Edgar Morin, que é Edwige. E, de fato, o último livro, que é o Anos Cruéis, vai ser muito marcado pela doença da Edwige, pelo agravamento dessa doença, pela dificuldade que ela apresentava de respirar, de se movimentar, de exercer as suas atividades, essa resistência que ela tinha, ou melhor, que ela mostrava em aceitar cuidados, em aceitar que ela não tinha mais tanta autonomia como antes. Tudo isso se manifestava, e ao longo da leitura você vai sentindo esse peso. E de fato é uma leitura que, quando você se aproxima do final do segundo tomo, você percebe essa dificuldade. E já o Morin, que tem sim grandes insights, que está preocupado ainda com grandes temas, mas que precisa dividir a atenção com uma pessoa doente, que precisa lidar com dificuldades de uma pessoa doente, dificuldades não só físicas, mas dificuldades psicológicas de uma pessoa que é rabugenta, que é teimosa, que se dói por qualquer coisa, que é cheia de suscetibilidades. E lidar com isso é uma tarefa complicada. E ao longo da obra você vê que a rotina vai ficando pesada, e você vê aquele desespero de uma pessoa que quer salvar alguém que ama, que recorre a terapias alternativas, recorre a remédios. Ao mesmo tempo você vê que os remédios fazem mal, a Edwige, ela piora, ela vai vivendo complicações, e você vê esse agravamento, e você vê essa rotina que perde um pouco do brilho. Você vê essa oscilação entre uma irritação grande e o amor que ele apresentava. Ao mesmo tempo você vê uma tentação extraconjugal. É um enredo de dificuldades que vão se apresentando e culminam na morte da Edwige, que é um momento de grande tristeza, e que talvez seria o canto do cisne do livro, em que o Morin dedica também páginas muito bonitas a Edwige. E momento talvez de prostração, porque o Morin nessa época passa até a fumar maconha. Lá na época da Califórnia ele já havia fumado, mas nessa época ele volta a fumar. E é um momento de grande prostração pessoal, de grande tristeza. E depois ele se dedica à redação do livro Edwige l'Inséparable, que é um livro de homenagem à terceira esposa dele. E o livro se fecha com uma nota um pouco triste, um final de grande prostração, de grande recolhimento de uma pessoa que vive o luto de um amor perdido. E o fato também de ela ter se preparado para a morte, né? Ela vende as coisas, ela se livra de livros, ela abandona livros, vende, ela monta um cenário para morrer, e ela morre a partir do momento em que ela recebe o resultado do exame, que mostra uma estabilização do tumor, que a entristece porque aquele tumor ele não diminuiu, e o tratamento muito agressivo consistia exatamente no esforço para que aquele tumor diminuísse, e aquele tumor não diminuiu. Isso causou na Edwige uma tristeza enorme e fez com que ela se preparasse para morrer. E essa é uma nota também muito triste, porque isso acontece à revelia do Edgar, e ele só percebe que ela se prepara para morrer depois, quando a moça que cuidava, né, a cuidadora da Edwige, conta para ele que ela pediu segredo, que não contassem ao Edgar Morin que ela estava se preparando para morrer. Então é uma nota triste. Os dois tomos terminam de forma triste, mas são obras que nos ajudam a entender um pouco o cotidiano intelectual, sem muita romantização. Eu acho que esses diários são bons. Eu não sei se eu diria que eles merecem a mesma classificação que outros livros do Edgar Morin, porque são livros com passagens um pouco prosaicas, em grande parte. Você não vai ver toda hora insights tão inspiradores. São livros com passagens prosaicas, vendo filmes, comendo, comprando coisas, vendo o campo, ou contando de peripécias no aeroporto. São passagens que oscilam um pouco, mas eu considero que é uma obra importante para você entender um pouco do dia a dia do intelectual e ver que de fato não tem nada de fora do normal. É uma rotina com as suas dificuldades, com as suas banalidades, não é algo especial. O intelectual ele não é tão separado da sociedade quanto as pessoas imaginam. E o intelectual ele vive
o mundo da mesma forma que os outros e passa por dificuldades do mesmo jeito que outras pessoas. E apesar dessas dificuldades, apesar desses problemas, ele não deixa de participar dos debates, ele não deixa de produzir, ele não deixa de dar a sua contribuição. Eu acho que a grande lição dos diários de Edgar Morin é exatamente essa necessidade de se manter ativo, se manter estudando, se manter produzindo, apesar de tudo. E a longevidade de Edgar Morin talvez seja a maior prova de que uma mente inquieta, uma mente que está sempre se dedicando ao estudo dos problemas, uma mente que de fato está sempre em busca de soluções, é uma mente que se mantém viva, que se mantém acesa e que resiste de fato ao desgaste do tempo. Até o próximo vídeo, pessoal.